E como que foi, assim, esse encontro de vocês? De quem veio a ideia da One Physio, que, enfim... Da Duda, né? Certamente. Com certeza. Como é que foi, assim? O que tu enxergou na tua vida profissional, que tu já estava atuando, que, cara, eu acho que eu preciso ir para esse caminho de empreender. Óbvio, né? Sendo um fisioterapeuta, tu acaba sendo um empreendedor desde do zero. Mas, querendo ou não. Mas hoje, tendo, né, o espaço de vocês, que a gente vai falar mais um pouco, como que surgiu, assim, essa tua vontade de ter esse espaço? Tu queria ter sozinha? Não? Como é que foi isso na tua Eu cabeça? trabalhava sozinha antes, Tá. E tu prestava qual serviço, assim? Qual tratamento, procedimento? Durante a faculdade, eu comecei a fazer uma especialização, que são cursos em LPF, que é o Low Pressure Fitness, que é uma técnica hipopressiva, né? E eu me interessava muito por essa área, que assim. é isso, assim, mais O LPF, mais... ele é tanto uma técnica de terapia manual, quanto uma técnica de reabilitação, de performance, tá? Então, ele vai tratar diversas coisas. Na verdade, eu enxergo o LPF, eu não enxergo ele como um tratamento, mas eu enxergo ele como um meio do caminho para chegar em muitas coisas. Tá. Ele é uma técnica que ele visa muito mais essa questão respiratória, né? Isométrica, né? De equilíbrio do corpo, equilíbrio de forças, assim, no corpo. Entendi. Então, eu comecei a estudar isso no meio da faculdade, já comecei a estudar, porque na faculdade eu não achava nada que eu olhasse e dissesse assim, eu quero muito trabalhar com isso. Eu não achava isso. Apesar de gostar, eu sabia que eu queria ser fisioterapeuta. Sim, mas eu não sabia exatamente para onde que eu ia, sabe? E aí, eu trabalhava sozinha como maço e comecei a fazer esses cursos de LPF e tudo mais. E aí comecei trabalhando com isso. Eu trabalhava sozinha e eu não queria trabalhar para alguém. Só que no meio do caminho eu vi que, na verdade, eu precisava experienciar outras coisas, assim. Sim. Até em função de crescimento pessoal também, sabe? Acho que era importante trabalhar com pessoas, para aprender com pessoas. E foi aí que a gente se encontrou de novo, que a gente começou a trabalhar no mesmo lugar. A Laura já trabalhava e eu fui trabalhar lá com ela. E aí a gente... Você pode trabalhar numa clínica maior e vocês duas trabalhavam lá dentro. Isso, nós duas eram as duas fisioterapeutas de lá. E aí a gente tava trabalhando e tal, só que eu queria trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava, mas eu poderia estar trabalhando para mim. Mas não é isso que eu quero, sabe? Então, e aí eu sempre acreditei muito, assim, que eu ia dar certo. Porque eu não tinha muita opção, na verdade. Eu tinha que dar certo. É o plano A e o plano A. Eu só tinha essa opção, entendeu? E aí, um dia eu comecei... E o meu noivo sempre me motivou muito, assim. Desde que a gente se conheceu e tal, ele sempre me deu muita força, assim, de empreender. Ele tem esse lado muito empreendedor e muito de negócios. Então, ele sempre me deu muita força, assim, de... eu acho que tu tem, eu acho que tu pode, eu acho que tu consegue. Então, ele sempre acreditou muito em mim. E me motivava muito. E eu já tinha isso e aquilo ali todo dia no meu ouvido. Aí um dia eu cheguei na sala da Laura e falei pra ela. Falei, o que tu acha de a gente abrir, então, uma clínica juntos? E tu já tinha esse lado, assim, também? Claro que não. Eu tava parada. Tava lá trabalhando. Sei. Ela ficava, não sei. Que jeito. Duda, eu não vou atender ninguém, Duda. Ela sempre achava isso. Eu dizia, como não? Tipo assim, eu falava, mas a gente é muito boa. Tu chegou a trabalhar pra ti mesmo, assim, ou tu... Sozinha, não. Só em outro espaço. E como que foi receber essa... Não, no primeiro momento eu fiquei... E agora? Vou ralar minha vida, né? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou pagar minhas contas agora? Eu já sou adulta agora, né? E se vocês tinham quanto tempo de formado já? 3 anos. 2, 3 anos, eu acho. 3 anos, pouco. E aí nós... Não, vamos sair daqui. A gente tem que sair daqui, vamos sair. Tu vai comigo. Eu só vou sair se tu sair. Tá. Aí eu comecei a pensar, eu acho que é alguma coisa que tô recebendo que eu preciso ir, sabe? E aí, não demorou uma semana, ela já achou o local, e o local parecia que tinha sido mandado fazer, assim, sabe? Laura e Eduardo, isso aqui pra vocês, ó, chave, toma. E qual que foi a ideia, assim? A ideia macro, assim, do projeto? O que vocês queriam? Vamos abrir o nosso espaço pra trabalhar com o quê? Como é que foi? Cada uma trabalhar com Cada um na sua área. A verdade é que a gente não tinha projeto nenhum. Isso não tinha muito bem o projeto. Vamos projeto. que a gente vê no meio do caminho, a gente vê. Exatamente. Tipo assim, eu sabia que eu queria sair dali, que a gente tinha que abrir um negócio juntos. Tá. A minha ideia inicial era que
a gente... Era me levar. Era cada um atendesse o que seguia atendendo e aí depois a gente planeja. Mas eu queria que a gente... Tamo junto, se eu me ferrar, eu quero alguém comigo. Se a gente cair, cai as duas juntas, né? E ela queria, mas ela não queria. Ela ficava com medo, assim. E eu dizia, ai meu Deus, o que eu vou fazer pra convencer ela? Porque eu não tenho nenhuma proposta pra fazer. Eu não tenho muito a oferecer. Mas aí eu comecei a motivar ela, assim, eu ia lá e eu procurava lugar. E eu já vinha com as ideias dos nomes. E eu já tinha tudo na minha cabeça muito planejado como é que ia ser. E quais foram a ideia do nome, assim? Como é que surgiu o One Physio e tal? Sempre foi esse nome? Não, a gente não Não, sabia. a gente escrevia em papel tudo que era tipo de nome. Você fala, não, muito igual a todo mundo. Não. A gente teve um nome que a gente achava que era, muito escritório de advocacia. Qual que nome que era? Tipo, era Pereira, Ferreira, Pereira. Sobrenomes, muito advocacia. não, advogados, não tem como. E aí, um dia eu fui almoçar com meus pais. Isso. E aí, e meu pai falou, One. E aí eu, One. E aí tu me deu tchu. E aí eu falei, One. E ele disse, One, não. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tá? E aí eu cheguei na clínica e falei pra ela, tá, e se a gente colocar o One Isso Physio? vocês ainda trabalhando na clínica lá. Sim. Sem contar pra ninguém. Sem contar pra ninguém. Eu não contava pra ninguém. Não. Só que, na verdade, eu contei pros meus pais e Sim, não, Não, a regulada- gente só É. pra família da gente, Sim, assim, né? sim. E aí eu falei, aí depois eu fiquei pensando, né? Porque, na verdade, o One, número 1 em tratamento, em excelência. A gente quer ser número 1. E aí, acho que primeiro tu não gostou muito, né? Eu não me lembro como é que foi. Eu fiquei pensando assim, né? E aí a gente foi montar o logo da clínica. E aí cada uma já tinha o seu logo individual, né? E a sim. gente, e agora? Aí a gente montava, eu tive uma ideia. Pega o logo da Marília Mendonça e transforma, bota um símbolo de cada coisa. Que ficou nada a ver. Eu disse, que é isso? Nós não vamos conseguir, né, montar nada. Aí a moça pegou o nome, né, One Physio, e o da Duda é umas mãos, assim, né, e o meu uma borboleta, e botou as mãos da Duda dentro da minha borboleta. E escreveu, né, One Physio. Nós, é muito nosso. Não, quando a gente viu a arte boa. visual, foi uma amiga minha que fez. Eu fiquei, não, é isso. Aí É tu te isso. convenceu. Não, eu me convenci. Aí eu disse, realmente, a gente é o número 1 mesmo, não tem. E como foi, assim, hoje a One Physio já tem quanto tempo? Há 1 ano, 2 anos e... 2 anos. 2 anos, Vai fazer 2 anos, É. né? Não fez 2 quase anos. 2. E o espaço ali, vocês falaram, né? Foi feito pra vocês. Como é que foi, assim? Que a gente trocou já, Sim, né? Já exato. trocou de Esse espaço. primeiro era visando mesmo ali o espaço que vocês precisavam De inicialmente. momento, assim. A gente sabia que aquele espaço ia ser pequeno. Já sabia, já. A vou gente ficar. sabia que a gente não conseguiria ficar lá por muito tempo, assim. Mas era um espaço ideal, era uma localização ideal, era com pessoas muito legais. Show. Então, naquele momento foi perfeito, assim. E qual que é a proposta hoje da One Physio? A proposta da One Physio é expandir cada vez mais, né? Nesse novo espaço, a mudança, além de suprir as necessidades dos pacientes que a gente já tem, né? De melhorar a qualidade do atendimento ao recebê-los, né? Que o espaço começa a limitar até em relação a isso. A gente também queria ter novos serviços por uma questão de continuidade. Porque o que muitas vezes acontece quando a gente está tratando um paciente, a gente perde a continuidade desse paciente, né? Porque esse paciente chega num limite no tratamento da fisioterapia, ele vai para um educador físico, ele vai para um pilates, ele vai para outras atividades. A gente perde a comunicação. Porque, infelizmente, ainda os profissionais têm muita dificuldade de se comunicar. Sim. Né? Ainda existe um tabu aí, uma parede, sabe, em relação a isso. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos tentar criar um serviço dentro do nosso espaço que a gente consiga ficar acompanhando um pouco mais esse paciente aqui dentro. Que não limite, que ele tenha condições de seguir o tratamento dele e que não limite para a evolução dele. E que aí a gente consiga acompanhar. Então, a gente colocou o Pilates, né, que é um Pilates clínico, que é dado por fisioterapeutas, e o Roll Train, né, que é uma modalidade dada por educadores físicos, visando alguns pacientes que estão saindo de um tratamento mais traumato-ortopédico, né, de lesões um pouco mais agudas, que precisam ganhar um pouco mais de força, mais de estabilidade, lesões um pouco mais graves, vamos dizer assim, né. Entendi. Então, o nosso intuito é sempre conseguir prolongar um pouco mais
o tratamento dos nossos pacientes junto conosco, assim, né? Que a gente consiga dar mais qualidade. E o número 1, além de vir a questão da excelência, ele também fala sobre a individualidade do paciente, né? Porque Sim, o paciente, faz ele total é sentido. um só dentro do nosso consultório, ele é um só no Pilates, um só no Roll Train. Na nossa clínica não existe atendimentos Em grupo, em dupla, grupo, em trio, não existe. Não Todo tem... mundo tem o individual. seu tratamento, o seu Individual. pilates, tudo Sim. Não, e individual. a gente também queria muito, assim, que além da gente conseguir acompanhar esse paciente, a gente conseguir tá perto para entender o que tá acontecendo também. Sim. Porque às vezes a gente o paciente estava indo bem, estava fluindo bem no tratamento, repentinamente, e é claro que isso acontece, o paciente começava a voltar às queixas, e a gente, estando longe, tu pode até estar conversando com outro profissional, e às vezes fica um pouco difícil a comunicação, né? Sim. Porque nem todo profissional entende que a gente quer se complementar. E não Sim, se prejudicar, né? Sim, Um ao sim. outro. A gente não quer interferir no trabalho do outro, mas a gente quer o melhor resultado. O único objetivo é o resultado melhor para o paciente. Aquele paciente. Então, o nosso objetivo era esse também. E eu sempre gostei muito de dar aula de Pilates. Na verdade, eu gostava de praticar Pilates. Uhum. Então, dar aula de Pilates era pra mim uma coisa assim, tipo, hobby. E aí, as pessoas diziam assim, mas tu não pode dar aula de Pilates e ser fisioterapeuta. Tu tem que parar de dar aula. Mas eu não quero parar isso. Sim. Eu gosto disso. É. Entendeu? Eu tenho algumas aulas, mas isso não toma todo o meu tempo, porque eu passo muito mais tempo no consultório. Uhum. E eu queria ter o meu Pilates pra fazer isso, sabe? Porque eu gosto de movimento, eu gosto de me movimentar, eu me sinto bem dando aula de Pilates, eu sinto que eu tô fazendo bem pra mim mesmo, sabe? Sim.